E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para falar sobre assuntos que interessam aí aos livres pensadores, racionalistas, nihilistas, céticos, misantropos, as pessoas que buscam sempre um conteúdo diferenciado que a gente tenta trazer aqui, né? O canal é Pare para Pensar, exatamente para você parar para pensar mesmo. A gente não impõe nada aqui. Inclusive eu nem gosto de pessoas que entram aqui, cristãos, isso aqui não é canal para cristãos. Eu não gosto que essas pessoas entrem aqui porque não vão compreender as ideias. Sabe? O canal aqui é de reflexão, o canal aqui é extremamente realista, porque você não precisa, não é, entrar em parafuso, você não precisa entrar em desespero diante de uma vida sem sentido, você não precisa se afundar em depressão e nada disso, porque exatamente ter maturidade é ter a capacidade de compreender a realidade, né? Isso é uma das características da maturidade. A criança bate o pé e faz birra, porque não quer aceitar a realidade. Por pior que seja, nós nihilistas temos essa compreensão. Por mais sem sentido que essa vida aqui seja, por mais que só tenha um sentido orgânico de nascer, procriar e morrer, nesse meio tempo você trabalha pra caralho, só se fode todo, né? Para financiar as elites e até para financiar os que não trabalham, né? Porque os vagabundos e os que estão nos presídios, tudo nosso imposto. Né? O pessoal ganha Bolsa Família, tudo isso aí, gente que ganha dinheiro sem trabalhar, ainda tem benefício porque empurra filho no mundo sem responsabilidade nenhuma, somos nós que pagamos toda essa conta, né? Quem não paga a luz, né? Nas comunidades, onde dominadas por tráfico de drogas, onde as pessoas simplesmente não pagam luz, é tudo gato, né? Nós é que pagamos. A luz que eles não pagam, né? Então, a gente financia esse sistema. Isso é muito difícil, né? É um sistema corrompido, é um sistema escravocrata, um sistema servil, um sistema de muito sofrimento. E aí, nesse inteirinho, a gente vai falar aqui hoje sobre Deus, né? Eu gosto desse assunto porque é uma coisa que muitas pessoas não têm argumento, né? A respeito da descrença em Deus. Muitos desacreditam simplesmente por desacreditar. Muitos se dizem ateus, mas no fundo têm certas convicções. Acreditam em espiritualidade, espiritismo, reencarnação, toda essa bobajada, né? Que faz parte do pacote religioso. Vou tomar aqui meu suquinho de abacate. Muito bom. E aí, né, a gente vem aqui para argumentar sobre 10 razões para não crer em Deus. E, antes de começar o tema, eu vou pedir aqui, quem ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Já estamos chegando quase aos 3.000 inscritos, hein? Graças a vocês, graças ao pessoal que nos apoia aí. E eu sempre peço, né, porque tem que lembrar, às vezes a pessoa esquece, entra no canal, gosta do conteúdo, até maratona os vídeos, esquece de se inscrever. Então é muito importante isso aqui, gente, para ajudar o nosso canal. Você também pode nos ajudar compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Claro que não é para qualquer um, né? Nossos vídeos são difíceis de serem compreendidos pela maioria das pessoas, mas de qualquer forma, compartilhar, sempre levar essa ideia. Como eu falei, a gente aqui não faz proselitismo de nada, a gente não impõe nada, a gente só traz a realidade, né? Eu gosto de trabalhar com realidades incontestáveis. Ou seja, se você não prova o que você fala, a nossa versão é incontestável. Se você acredita no seu Deus, você não prova, então a nossa versão aqui de que Deus não existe é incontestável. A nossa versão aqui sobre o niilismo, que a vida não faz sentido, é incontestável porque não faz mesmo, né? Senão você não acabaria no túmulo, né? Então, todos os sentidos, tudo isso que as pessoas inventam são invenções. A moral é uma invenção, tudo uma invenção, uma construção da nossa sociedade. E aí, nós aqui estamos para mostrar a realidade. E nós
tentamos desenvolver um trabalho aqui de você também se preparar, de você ter argumentos, de você ter recurso de lidar com essa realidade, que é tão difícil, né? Encarar a verdade é para poucos. Encarar o túmulo, que tua vida vai acabar, a vida dos seus familiares vai acabar. Tem gente que não consegue ouvir isso. Você imagina o dia da sua morte. Vai acabar tudo, é o fim do mundo. O fim do mundo não é meteoro caindo, o fim do mundo não é Independence Day, os alienígenas destruindo tudo, não. O fim do mundo não é o dia do juízo final, o apocalipse, não. É o dia que você morrer. Entende? Você vai morrer. Então essa porra aqui não tem sentido algum, a não ser que você se engane, se auto-engane. Né? Evite pensar nisso, invente uma vida depois da morte. Que vida é um conceito orgânico, então é ridículo, absurdo falar em vida após a morte. Após a morte não existe vida. Porque a morte é ausência de vida. Então, se você quer inventar mundo espiritual, tudo bem, pode acreditar, esse canal aqui não é para você, mas a nossa versão sobre a realidade é incontestável. Não existe vida após a morte, não existe Deus, e eu vou explicar o que eu estou falando aqui. Então, vamos lá, né? Para a primeira razão para você não acreditar em Deus. Por quê? Só se acredita no que não existe. Se você precisa acreditar, né? E o nível de crença das pessoas é variado, cada cabeça uma sentença, cada um acredita de um jeito, cada cultura acredita no seu próprio Deus, cada um vê Deus de uma forma. Então, para você acreditar em algo, é porque esse algo não existe. Porque a partir do momento que existe, dentro da nossa realidade, não precisa mais ter crença, né? Você não precisa acreditar que água existe. Porque água, né? Se alguém vai debater se água existe ou não, né? Vamos lá, o indivíduo vai chegar no debate, né? Vamos debater o grande debate para ver se a água existe. O cara que diz que existe, coloca um copo de água em cima da mesa e acabou o debate, né? O outro que dizia que não existia, eu falei, caramba, água realmente existe, está ali. Acabou o debate. Então você só vai debater, por isso que existe tanto debate no campo religioso, é ateu perdendo tempo discutindo com cristão, é cristão discutindo com o cara da macumba que acredita de um jeito diferente. Os próprios religiosos não se entendem, estão sempre em debate sobre um Deus que não existe, e por isso que precisa que se tenha crença nele. Então eu falei, né? Se algo é claro, é definido dentro desta nossa realidade como existindo, porque existir é bem claro. Para algo existir tem que estar dentro do universo tridimensional e tem que ser composto por átomos. Entende? A própria energia e matéria escura, que os cientistas dizem que existe, não conseguem comprovar. Então é mera especulação. Algo que não é composto por átomos. Dizem que o nosso universo atômico é cerca de 4% e 96% é matéria e energia escura. Mas ninguém sabe o que é, ninguém provou, então é mera especulação. Não existe. Se não tem átomos, se não é composto por átomos, não existe. Nosso conceito de existir é algo que está ocupando espaço. Está contido dentro do espaço-tempo. Então, para algo existir, tem que ocupar espaço. Tem que estar no universo atômico. Sabe? Tem que ser algo mensurável, algo que a gente possa observar, algo que a gente possa medir. Então Deus faz parte do universo abstrato do ser humano, né? Da fantasia. Então, vamos lá, né? Segunda razão. Deus não existe, mas sim deuses. Cada cultura tem o seu Deus. Então é exatamente assim, né? Eu costumo usar o exemplo de um bolo, né? Bolo, né? Bolo é uma coisa que não existe. É uma construção humana, não existe na natureza. O que é o bolo? É uma construção feita de vários ingredientes. Você vai juntando os ingredientes da proporção correta, você faz um bolo. Mas não existe só um bolo. Existem miríades de possibilidades de bolo de acordo com que você vai mudando os ingredientes. Então é exatamente assim que Deus surge. Deus é algo vago. E é algo que não existe na natureza. Então é algo criado na cabeça do homem. Assim como um bolo. Se você falar para a pessoa assim, tem um bolo na geladeira. Grande coisa, né? Você não me falou nada. Não falou que bolo é, se é bolo salgado, se é uma torta salgada, né? Se é um bolo doce, se é um bolo de banana, se é um bolo de laranja, se é um bolo de fubá, um bolo de coco, ou porra, bolo de abacaxi, caralho, me deu até fome nessa porra. Aí a pessoa não sabe qual é o bolo, né? Ela só vai saber quando ela abrir a geladeira e ver lá o bolo.
experimentar o bolo. Então, cada cultura cria Deus à sua maneira, de acordo com vários ingredientes que variam de cultura para cultura. É por isso que não existe uma só noção de Deus. Existem miríades de deuses, sabe? É tipo um delivery, você escolhe de acordo com a sua vontade. Sociedades que são mais primitivas, mais violentas, tem um Deus mais violento, né? Como o Deus dos judeus. Aí vem, né, uma sociedade mais branda, que tenta ser mais sábia ou mais pacífica. Aí vem o cristianismo, tem o budismo. Né? Deus se veste de acordo com as vestimentas locais. Então lá na Índia, Deus se veste todo colorido. Né? Aí o Deus dos cristãos já é aquele Deus mais que parece mais um Deus grego, né, com aquela toga, né, Jesus com aquela toga branca, né, como se nego lá na Palestina se vestisse dessa forma. Claro que não, né? É uma, digamos assim, né, uma mudança no aspecto da divindade de acordo, né, com o Ocidente, com o que o Ocidente imagina que seria Deus. Então, no Ocidente, inclusive, Deus parece muito com Zeus, né? Aquele Deus de barbas brancas, Deus do trovão, Deus dos raios. Tem muito essa visão, né? Parecida com Zeus. Então, cada localidade, cada parte do mundo vai ter Deus de uma forma. E aí, você não precisa acreditar, né? Uma vez que você entende que, como eu falei, crença é algo, só é necessário quando algo não existe. Aí você precisa crer. E se você conhece o processo da construção de um Deus, que sempre tem a ver com a localidade, né? Então você entende que deuses não existem, são construções humanas. Terceira razão, né? Deus não presta para nada. Né? Nessa tese de Deus, né? Deus cria o problema e também cria a solução. Né? Então isso é uma forma de controle. A gente sabe, né, que se Deus existisse, não valeria de nada, porque tudo é a gente que tem que resolver. Né? Dizem que Deus deu inteligência ao homem. O que adianta Deus me dar inteligência se eu que tenho que fazer tudo? Tem aquele pessoal que bota atrás do carro assim, né? Foi Deus que me deu. Né? Porra, o cara tá pagando prestação, o cara tem que trabalhar pra caralho pra ter o carro, foi Deus que deu. Aí fala assim, não, mas Deus me deu 2 braços, 2 pernas. Porra, é o mínimo, né? É o mínimo que eu tenho que ter pra existir nesse mundo aqui. Ferramentas, né? Para resolver problemas. Deus me deu inteligência. E daí? Me colocou no mundo, me jogou no mundo, tem que dar um mínimo de inteligência. Você me deu inteligência para ele não ter que resolver problema nenhum, né? Para eu ter que resolver tudo. Então a inteligência existe para isso, para resolver problema. Basicamente no universo físico aqui é isso. Então a gente tem que fazer tudo, nós é que fizemos tudo, nós que construímos as civilizações. Se existisse algum Deus não prestaria para nada, né? E de tanto que nós gostamos de construir coisas, também nós construímos uma ideia de Deus. Um Deus que não presta para nada porque não age dentro do nosso mundo físico. Só age na mente das pessoas, né? É uma coisa totalmente fantasiosa. Então, o quarto motivo para você não crer em Deus, né? A quarta razão. Poder não tem nada a ver com bondade. Né? Imagina que Deus é bom, sabe? As pessoas têm essa associação com poder e bondade. Não tem nada a ver. Poder é ter uma superioridade em termos de recursos. Isso que é poder. Quanto mais recurso você tem, quanto mais você tem poder de coagir o outro, de interferir na vida do outro, isso não tem nada a ver com bondade. Isso tem a ver com recursos. Então, a nossa sociedade tem essa questão de querer valorizar muito quem tem poder, né? Como se poder transformasse uma pessoa numa pessoa boa, numa pessoa com caráter, né? Então, se a alegação é que Deus é todo poderoso, isso não tem nada a ver com bondade, isso não tem nada a ver com um ser que ame, né? Porque amor é instinto de bicho, emoção é instinto de bicho. Deus é colocado sempre com essa coisa antropomorfizada, né? Em forma de homem, com emoções humanas. Então diz Deus é amor, né? Que piada, né? Amor é para fazer sexo, amor é para socializar, para os animais se agruparem, para se procriar. Isso que é amor. O amor não tem outra função na natureza. Então dizer que Deus é amor é ridículo, né? Comparar Deus com o homem. De novo, estou falando, a quarta razão. Poder não tem nada a ver com bondade. Então, você querer acreditar num Deus bondoso só porque ele é poderoso, isso é ridículo, né? Então,
Mais uma razão para você não acreditar, mesmo porque com grandes poderes, quase sempre qualquer um se corrompe. A tendência é querer... E a ideia de Deus é exatamente essa, né? É a ideia de alguém que controla um mundo, que faz um mundo de total sofrimento, de total discórdia, um mundo cheio de guerras, um mundo imperfeito, doenças. Então, diante desse panorama, né? Acreditar num Deus para quê? Bom, vamos lá então para sexta razão, né? Nunca existiu algum Deus, mas sim um homem de Deus. Já chegamos no ponto agora, né? O interesse dentro da sociedade que você acredite em Deus é sempre controle. Porque esse Deus não existe, mas o homem de Deus está bem vivo. Está ocupando bastante lugar no espaço, né? Seus bens, com suas posses, suas riquezas. E claro que uma sociedade que te manipula, que quer tirar o seu dinheiro, quer tirar a tua energia, uma sociedade parasitária, né? Porque 1% de ricos nessa porra dominam 99% de imbecis, um mundo de 7 quase indo para 8 bilhões de pessoas aí, e a religião só falando crescei-vos e multiplicai-vos, e o homem de Deus só faturando, as igrejas são grandes corporações, grandes empresas, sabe? O amor, a bondade, a caridade, tudo isso aí é plataforma política, sempre foi. Eu vou te ajudar, eu vou te curar, eu vou te fazer prosperar. Essa é a promessa da religião, dos homens de Deus. Esses são os grandes interesseiros, são os ratos desse mundo aqui. E claro, né, toda a sociedade está contaminada por isso. Então, Deus é sempre uma forma de fazer propaganda, de que você é bonzinho, para que você tenha credibilidade, para que você venda os seus produtos e os seus serviços. E o homem de Deus é o maior ícone, né, do controle, a religião institucionalizada. É o maior ícone de controle desse mundo aqui, né? Então, mais uma razão para você não acreditar em Deus, né? Mas cuidado com o homem de Deus, isso aí existe. Então, sétima razão, vamos lá, né? Se a maioria acredita em Deus, por que o mundo não melhora? Olha só que pensamento interessante. A maioria não é cristã aqui no Brasil? Por que nada melhora? Criminalidade só aumenta, é galopante, diferença social só aumenta, a educação é uma bosta, o preconceito só aumenta, as diferenças só aumentam, o ódio só aumenta, a pobreza, o desemprego, a corrupção no poder, nos altos escalões do poder, só aumenta. Tudo cristão, né? A maioria, se não é cristão, acredita em Deus, né? Então já começa a corrupção do intelecto, sabe? É uma corrupção intelectual e moral. Porque quando você vive num mundo de fantasia, e na realidade muitos não acreditam em Deus porra nenhuma, mas usam Deus para controlar os outros, sabe? É uma corrupção intelectual propagada, né? Que a gente aqui tenta destruir isso. Tenta trazer para você oportunidades de você parar para pensar. Aqui é o nosso canal, a nossa ideia. Pare para pensar, seja mais lúcido. Saia fora desse esquema criminoso que a religião instituiu neste mundo. E que todo mundo se serve disso, né? Isso que eu digo. Então, por que não está melhor? Nós ateus somos pouquíssimos. Nós nihilistas, misantropos, racionalistas, céticos. Cadê? Minimalista? Cadê? Nós não cometemos crimes, nós não estamos figurando nas estatísticas de crimes, nem de corrupção. Quase que 100% dos corruptos, dos que figuram em crimes, as cadeias estão cheias, são de pessoas que acreditam em Deus. Grande maioria cristãos. Existem até traficantes de drogas cristãos, que se dizem cristãos, né? Que usam o cristianismo como uma espécie de bandeira dentro do crime. Então, mais um motivo para você não acreditar nesta bosta, né? Então vamos lá para a oitava razão. Se a maioria acredita em Deus, então as desgraças são seu privilégio, né? A desgraça não é o privilégio da maioria? É, porque se nós somos minoria, né? Nós que somos ateus, por exemplo, ok? A ideia é Deus, hoje eu falando um ateu. Nós somos ateus. Nós somos uma parcela quase que irrisória da população. E toda vez que você vê desgraça, né, acontecendo, como aconteceu agora no sul, né, enchentes, alagamentos, cidades inteiras alagadas, sem luz, gente que perdeu tudo, cheio de vítimas, né, já tem mais de quase 50 vítimas aí no sul. E Marrocos, lá na África, lá,
grande maioria são crentes em Deus, né? Então a desgraça acontece nas melhores famílias cristãs, né? A desgraça acontece para quem acredita em Deus, não para os ateus que estão vivendo uma vida... Não, vou colocar até os niilistas, né? Como nós aqui, nossa proposta, viver sozinho, viver uma vida minimalista, viver com afastamento social. Nós vivemos em total tranquilidade. Eu, por exemplo, não experimento doença, não experimento escassez de nada, né? De dinheiro, não experimento miséria, não experimento nada, estou vivendo muito bem, né? Porque quanto menos gente você tem na sua vida, melhor você vive. E aí, né? Como ateu, estou vivendo muito melhor do que, com certeza, a maioria dos cristãos aí. Então, mais uma razão, né? Se você acredita em Deus, pode se preparar, porque a desgraça vai acontecer com você se você acreditar, não acreditar. A grande maioria está se fudendo, trabalhando pra caralho, todo mundo acreditando em Deus, ó, tomando a tarraqueta. Então é uma crença inútil, né? Como eu falei inicialmente, você só acredita naquilo que não existe. Então, vamos agora para a razão 9, né? A 9ª razão. Se posso, é o que eu acabei de falar, né? Se eu posso ter saúde, posso ter liberdade, posso ter dinheiro, posso ter paz, posso ter inteligência, posso ter sabedoria, sem crer em Deus, então crer para crer. Para que eu preciso crer em algo que não existe? Para que eu preciso de um Deus se eu posso ter tudo de bom na minha vida sem Deus? Entende? Então não passa de mero conforto psicológico. É um consolo, né, do cristão, o consolo psicológico de quem não consegue caminhar com as próprias pernas, né? Você acaba fazendo tudo, você é o responsável por tudo, você trabalha pra caralho e no final você bota lá, isso aí, agradece a Deus, né? Quando você que fez tudo, né? Então se existe algum Deus na sua vida é você mesmo, pô. Então eu não preciso de Deus para ter coisas boas. Preciso do meu trabalho, da minha honestidade, da conquista da minha própria saúde, da minha própria liberdade, né? Então é isso aí. E a 10ª razão, vamos para a 10ª razão para você não acreditar em Deus. Se Deus existe, não muda a minha vida em nada. Continuo, né, miserável enquanto ser humano e caminhando para a morte. Então, cara, mesmo que exista, vamos dizer que exista, né, já que você defende aí que existe esse Deus, como eu falei inicialmente, é um troço que é vago, é uma ideia vaga. Como você identificaria um Deus? Como você saberia, se ele aparecesse, que ele é Deus? Não tem, cara, não tem critério para isso. Como eu falei, o cara lá na Índia vai achar que Deus é um Deus azul igual Krishna, sei lá, que vive lá em Krishna Loka. Ele vai identificar um ser azul como Deus, né? Sempre forma humana, né? Aí o cara que vê um cara louro de olho azul com uma toga vai dizer que é Deus, né? Que é Jesus. Ou vê um cara lá com a barba descendo do céu, Morgan Freeman. Agora tem até o Deus preto, né? O Deus negro, que é o Morgan Freeman. É engraçado isso, né? Porque na África lá Deus vai ter a mesma coisa, vai ser um Deus africano, não vai ser. Então cada lugar vai ter uma ideia de Deus. Então como você tem critério para dizer que alguma coisa é Deus? Não existe esse critério, né? Então se existisse, suponhamos que existisse Deus ou deuses, não muda a minha condição. E nada, né? É só promessa de político. Eu vou te dar a salvação depois que você morrer, né? Eu vou te dar a salvação depois que você vender sua alma para mim. Depois que você me der seu voto. Aí depois que a gente sabe que ganha, né? Não faz porra nenhuma. Então é promessa de político. A religião nada mais é do que uma politicagem, né? É um amor, digamos assim, uma coação para que você ame um ser imaginário e dê todo o seu dinheirinho pro homem de Deus, porque esse existe de fato, como eu já falei, né? Então, amar para ter benefício, ficar correndo na igreja atrás de salvação da sua alma, porque você quer viver eternamente, o que é um absurdo, como eu falei, vida além da morte, isso é ridículo. Então você vai estar morto, vai estar inconsciente, e você aceita essa promessa? Isso é uma corrupção intelectual profunda, né? É esses caras que estão votando, gente. Por isso que a sociedade está uma bosta. Porque gente deste nível de intelectualidade é que estão votando, é que estão elegendo, né, pessoas para estar no poder. É a bancada evangélica, num país que se diz laico. Que ridículo, né? Servidores públicos com interesses de grupos. Tão complicado. Então, acho que eu dei 10 razões aqui para você jogar essa ideia de Deus no lixo. Não perca seu tempo com esta bosta.
Não perca seu tempo indo seguindo homens de Deus, seguindo absurdos intelectuais, né? Essas asneiras intelectuais que são pregadas até os dias de hoje. Nós já temos muita informação, nós temos a ciência, nós temos a tecnologia, nós temos a sabedoria, né, da própria filosofia, para a gente poder observar o que existe, o que não existe, o que é simplesmente conforto psicológico, o que é falácia, né, o que é invenção humana. Entende? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí novidades do canal, né? Se desejar fazer parte aqui do nosso clube de membros, seja muito bem-vindo. Então, fui.